Olá, galera de Cristo, a paz do Senhor a todos. Nesse vídeo eu queria dar o meu testemunho sobre as 12 horas para Deus, o trabalho que a gente fez aqui do Fusion em Beja. Só que a minha parte do testemunho ela começa um pouquinho antes. Ela começa há uns meses antes. Eu me lembro que a gente estava no culto e teve uma ministração do louvor dos jovens aqui da igreja. Era um culto que nós estávamos dirigindo. E eu, às vezes, ou normalmente, né, fico ali na mesa de som e Deus, ele me tocou nesse propósito. Eu lembro que eu fui anotando algumas coisas ali até no envelope que estava dentro da Bíblia, assim, anotei algumas coisas ali mesmo, um rascunho muito rápido com as propostas do que seria ministrado e com algumas outras coisas relacionadas a como ocorreu. E é maravilhoso como que a gente vê que o propósito não era meu, não era uma coisa da minha cabeça, mas um propósito de Deus. E que a misericórdia de Deus foi tão grande sobre a minha vida que pôde permitir com que eu fosse usado para a gente planejar e graças a Deus isso acontecer para a honra e glória dele. Eu me lembro também que houve alguns propósitos, inclusive eu fiz em termos de financeiros e pessoas que não estão aqui próximas, mas de outros países nos ofertaram, pessoas de outras cidades nos ofertaram, pessoas que queriam ajudar. Também é maravilhoso a gente ver a questão dos irmãos, né? Da vida cristã em igreja. Eu me lembro que quando eu liguei para o pessoal para convidá-los a estarem aqui, pro pastor Wallace, pro pastor Eduardo, pro Tiago lá de Bem Martins, é assim, cara, que recepção maravilhosa deles, os que são de fora, os que são de dentro, a pastora Fran, o pastor André também, relacionados a estarem ministrando também dentro do louvor e estarem, a pastora está trazendo a palavra também como um dos temas. E a satisfação de poderem fazer, de estarem ministrando aquilo que Deus trouxesse ao coração. E depois eu me lembro que eu tinha conversado com a minha esposa para que fosse uma coisa muito fechada, talvez, para os jovens aqui de Beja, que Deus tinha me incomodado nesse propósito de trazer para esses jovens algo que fortalecesse a fé, que trouxesse mais esperança, que trouxesse um manual, digamos assim, de como eles teriam que se portar no seu dia a dia diante da escolha de serem cristãos. E foi bem dizer assim, muito mais abrangente do que eu poderia imaginar. Porque o propósito de Deus ele vai além da nossa expectativa. Deus ele queria sim trazer para os jovens de Beja algo novo, algo que fosse diferente, mas ele queria também que isso fosse estendido a outros. E glória a Deus, veio pessoal em peso da guia, pessoal que pôde vir de Mem Martins também esteve aqui, o pessoal também de Torrão que pôde vir esteve aqui para a honra e glória do Senhor. Então a gente vê o propósito maravilhoso do Senhor. E tudo isso é apenas a provisão de Deus. É Deus mandando a proposta, é Deus provendo os ministros, é Deus provendo a parte financeira, é Deus provendo a parte de estratégia para que acontecesse o evento em si. Mas no sábado nós tivemos como é que eu posso dizer? A concretização ou talvez a solidificação da graça e misericórdia de Deus e da glória de Deus naquele lugar. Nós podemos contemplar algo que
Talvez foi uma experiência nova e única até então para muitos daqueles jovens e daquelas pessoas que estavam ali. Houve um mover de tal forma que em momentos, aquilo que eu até cheguei a falar no dia, que Deus ele nos deu uma oração na parte da manhã e durante todo o dia ele veio cumprindo os seus mínimos detalhes. Ele proveu o que foi necessário, até uma parte da oração que foi assim, olha, que a glória do Senhor venha e que a gente não consiga nem sequer permanecer de pé pelo agir de Deus. E foi o que aconteceu. Houve um momento que a pastora Fran, ela estava ministrando, ela falou, eu não aguento ficar em pé, eu vou me sentar, se vocês quiserem se sentem. E não era só ela, várias pessoas ali estavam cheios da unção de tal forma que a gente fica ofegante, entusiasmado, mas ao mesmo tempo sem, sabe, e estudando esses dias, até ontem, na verdade, em relação ao livro de Daniel, que é uma proposta que nós temos com jovens agora de estarmos estudando este livro. Em algumas ocasiões, quando Daniel recebe algumas visões, ele sente a sensação dele não ter forças no seu físico. E talvez seja isso a graça de Deus em falar assim, olha, você já não está mais sob o seu controle físico. E foi o que aconteceu no sábado. É aquela palavra também que vai nos trazer em relação à visão de que, olha, as águas já não estão mais no tornozelo, já não está mais nos joelhos, já não está mais à altura da cintura, agora ela já está numa parte onde você já não controla, onde já é acima do que você, ou melhor, mais profundo do que você dá pé. E foi assim, para a honra e glória do Senhor, naquele sábado. Algo que Deus nos tomou de uma forma que a gente já não tinha mais um controle. O controle no sentido de falar, olha, as coisas vão acontecer assim, porque foi assim que foi cronometrado, foi assim que foi programado durante... Isso também tem muito a ver com essa questão de Deus estar no controle e nós entregarmos o controle total das nossas vidas nas mãos dele, que a gente tinha feito um plano do primeiro louvor, ele ser um louvor mais interativo, a gente fazer como se fosse ali uma roda com violão e tudo. E de repente minha esposa falou, olha, mas o louvor ia ser interativo, como é que a gente faz e tal, tem muita gente. E aí o Espírito Santo me trouxe à tona assim, não tem como ser mais interativo do jeito que tá. Porque está integrando o Espírito Santo dentro de cada um e somos um naquele momento louvando a Deus, exaltando o nome do Senhor, com a graça do Espírito Santo nas nossas vidas. Não tinha como ser mais interativo do que aquilo. Porque a ideia, talvez no princípio, tenha sido na minha mente, olha, a gente tem que interagir mais entre nós aqui, fazer uma coisa mais interativa entre nós, mas de repente o Espírito Santo falou, não, vai ser diferente. Isso outras pessoas já fizeram ou já fazem, não, vai ser diferente. Vai ser interativo, mas comigo dentro. E é maravilhoso a gente ver a graça de Deus. Eu fico satisfeito em ver que a misericórdia de Deus está sobre a minha vida, sobre a vida do Ministério de Jovens inteiro de Beja, da igreja de Beja, da direção da igreja de Beja, que nos capacitou e nos preparou e fez com que a misericórdia de Deus nos alcançasse e que derramasse sobre nós uma unção maravilhosa, uma unção nova, uma unção diferente daquilo que a gente já havia visto e que isso se estendeu a outros também para a honra e glória do Senhor. Então esse é o meu testemunho, talvez um pouco mais longo, mas para que as pessoas entendam que o propósito de Deus ele é feito através das nossas vidas, quando nós buscamos a Deus, quando nós nos entregamos para Deus. Ele faça, se você tem um projeto na sua igreja, planos, algo que vai engrandecer o nome do Senhor, algo que vai trazer solidificação na fé, algo que vai trazer esperança para aqueles
irmãos da sua comunidade cristã, da sua igreja local, olha, leva até o pastor, leva até o seu líder, converse com eles, exponha, dobre o seu joelho, ore, entregue nas mãos do Senhor, mas busque dele a direção para que aconteça. Porque através de um propósito desse, vidas são alcançadas. Pessoas, talvez elas não vão aceitar ali Jesus naquele momento, mas vão ser edificadas. A fé de muitos, eu tenho certeza que foi firmada, foi reforçada, foi solidificada através daquele ato dos jovens subindo e dando testemunho de vida. De falar assim, olha, é mesmo difícil às vezes ser cristão. As pessoas nos deixam de lado, as pessoas nos ignoram, as pessoas não querem saber da gente, mas isso não importa porque estamos no caminho certo. Eu entendo as pessoas falando às vezes que tem um certo ponto de dificuldade em vivenciar algo, um culto ou participar por conta daquilo que elas já viveram e por conta de experiências que já foram talvez não muito boas, mas que a gente não venha pregar para essas pessoas pondo uma placa de igreja, mas trazendo um verdadeiro evangelho através desses projetos. Deus ele vai nos dando a direção, basta que a gente escute. Então que esse testemunho também sirva para isso. Se você tem um projeto na sua igreja, no seu coração, Deus colocou, olha, leva ao seu líder, leva ao seu pastor, se esforce para que isso aconteça para a honra e glória do Senhor, porque às vezes pode ser a única oportunidade de uma vida ouvir falar de Jesus. Num evento desse, que às vezes é transmitido e que às vezes é uma coisa diferente, as pessoas vão e recebem a presença de Deus de tal forma que elas optam por simplesmente abandonar o mundo e seguir a Cristo. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que nós venhamos entender que precisamos mesmo buscar cada vez mais a presença de Deus e edificar a nossa fé, buscar santidade, buscar o Espírito Santo, buscar sermos cristãos melhores e cristãos ativos na presença do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, grande abraço e que a paz do Senhor seja com todos. Amém. E glórias a Deus.